Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Por aqui é o pastor Júlio Rocha, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Não é inscrito ainda? Não é inscrito ainda? Deixa a sua inscrição aqui embaixo para nos ajudar a divulgar esse canal abençoado e abençoador. Amém? Fazendo isso, você estará contribuindo não só para o crescimento do reino de Deus, como também para o seu. Isso eu posso garantir. Nós procuramos trazer subsídios bíblicos que elevem o seu nível espiritual. Amém? O Verbo Bíblia e Teologia é um canal que é cultura teológica e bíblica e também de tradição cristã para a sua vida. Amém, meus irmãos? Olha o tema que eu trouxe hoje aqui. Bíblias de estudo, elas podem não resolver a sua vida. Se nós vamos ver depois da vinheta, e são 10 segundinhos que demora tempo mais que suficiente para você deixar o seu like, se inscrever se você não é inscrito. Nós voltamos já. Meus irmãos, eu espero com esse vídeo orientar a sua vida espiritual. É um conselho com muito carinho que eu te dou, tá? Eu sou, você pode ver aqui atrás, um amante dos livros, da Bíblia principalmente, amém? E acho que todo colecionador de livros, todos aqueles que amam ler livros, né? Também começa aí uma pequena coleção de Bíblias de estudo. As minhas não estão aparecendo, estão na prateleira de cima, mas eu tive fazendo uma conta aqui, eu tenho no mínimo, só físico, tá? Sem contar aqui Bíblias de cunho eletrônico, tá? Só físico eu tenho cerca de 30 Bíblias de estudo. Tá? Eu parei um pouco de comprar, tá? Porque notei algumas coisas das quais eu vou estar falando aqui um pouquinho, tá bom? Nessa instante aqui, tá? Eu tenho 30 Bíblias, tá? Do meu uso, que eu mais uso, ficam entre 5 e 7 Bíblias, tá? Eu não listei aqui, só olhei por cima, fiz uma conta de cabeça aqui, entre 5 e 7. E do meu uso diário, tá? Que às vezes eu uso uma para pregar, uso outra para estudar, né? Às vezes na mesma semana eu saio com 3 Bíblias diferentes, vai entre 1 e 3 Bíblias. E a que eu mais uso, é essa aqui, ganhei da minha sogra, uma Bíblia pentecostal, a menorzinha, tá? Eu aprendi a valorizar outras coisas do que tamanho de Bíblia, volume de Bíblia e escritos de Bíblia, tá? Então o que eu falo para os irmãos aqui, eu falo com conhecimento de causa, tá? De pessoas que postam vídeos e também postagens de Bíblia, pessoas que eu conheço, né? Que colecionam Bíblias, tá? E que hoje se tornou uma prática viciante, até mesmo uma maneira de medir espiritualidade, dizer que tem X Bíblias, tá? Na verdade, toda essa Bíblia arada na sua prateleira, ela pode se tornar um peso morto, tá? Não só para sua prateleira, como também para sua própria vida, se não forem observados algumas condições de uso e também de propósito. Amém, meus irmãos? Portanto, não é sair comprando Bíblia que vai resolver o seu problema, tá? Ele pode piorar a situação, tá bom? Dessa forma, eu vou refrisar a ideia, tema deste vídeo, né? E repetir novamente para você que Bíblia de estudo para você nada vai adiantar se você, em primeiro lugar, não fizer ou não obedecer os critérios, né, ou o processo de familiarização que cada Bíblia tem. As Bíblias de estudos, elas são feitas com uma editoração especial. Desde os autores do livro, você precisa conhecer quem foi que mexeu nessa Bíblia, amém? E assim você vai se familiarizando com os teólogos também, saber sobre esses teólogos, a linha, né, que essa Bíblia vai trabalhar, ok? Eu estou com uma Bíblia aqui, uma Bíblia Thompson, ganhei de presente da escola dominical, no sorteio do final da escola dominical, né? Desde o começo, essa Bíblia já vem orientando sobre o que ela tem. Eu não vou mostrar tudo para vocês aqui, mas ela fala que ela tem versículos com cadeia temática,
que é uma cadeia temática? Você sabe? Sair lendo a Bíblia, tentando entender o que é sem saber, não vai te adiantar muita coisa. Estudos ilustrados, suplemento arqueológico, concordâncias e mapas. Tá? Tem gente que nem a Bíblia lisa sabe ver concordância. Né? Nem referência cruzada sabe ver. Né? E tá lá com 300 Bíblias de estudo. Não vai adiantar, não vai ser proveitoso para você. Tá bom? Passando aqui pelas páginas, né? Tem equipe editorial, aí tem Ajudas Bíblicas Exaustivas Thompson. Ele vai dar ali para você um índice, né? Onde achar as ajudas exaustivas. É muito melhor, irmão, do que você sair pegando a Bíblia, folheando, tentando achar o que você não, procurar o que você não vai achar e não sabe o que é, né? Depois tem a questão do prefácio. Quase ninguém lê os prefácios, né? Os prefácios, irmãos, falam o que esperar da Bíblia. Amém? Observações acerca da Bíblia, ok? O prefácio, a edição que está nacional, que está sendo lançado, vai falar das diferenças em relação a edições anteriores. O que esperar? Tem gente que tem 3, 4 Bíblias do mesmo jeito, do mesmo tipo, só a capa mudou, né? Porque não está acompanhando as modificações. Isso, irmão, é redundância. Não adianta ter isso. Amém? Vou frisar novamente, às vezes compensa ter um bom livro, né, teológico, sistemático, que você vai ler, do que ter uma Bíblia que você não vai ler. Amém? Isso vai enriquecer mais a sua cultura, e a Bíblia que você está lendo, que você já está familiarizado com ela, vai te suprir muito bem a parte espiritual. Amém? Portanto, irmãos, o processo de familiarização, ele tem que ser feito. Tá? Você tem que saber o material que você está estudando, que você tem, para saber o que procurar nele depois. Amém? Em segundo lugar, de nada adianta ter uma Bíblia de estudo se você tem para não usar. Né? Como eu falei para os irmãos, eu tenho 30 Bíblias, não uso todas. Né? Tem aquele negócio, a gente tem dó de desfazer, apego emocional, aquele negócio todo, né? Mas se você vê que não vai usar, nem compra, irmãos, né? Nem compra, tá? Porque ter para não usar, né? É complicado, né? Uma verdadeira coleção, né? Ela varia, né? Títulos e conteúdos, tá? Às vezes um tema, né? Como por exemplo soteriologia, compensa nós termos. Eu tenho uma aula aqui sobre calvinismo, por exemplo, né? Uma ala pequena, mas eu tenho, né? Tem um pouco sobre judaísmo também, tá? Acho que tá até aparecendo aqui de fundo aqui, tá? Mas sim, algumas coisas que a gente vai estudando, vai escrever sobre, vai fazer algum trabalho específico, a gente varia, né? Um pouco de autor debaixo do mesmo tema, mas a questão de Bíblia praticamente não justifica, e nós vamos ver por que mais adiante. Em terceiro lugar, de nada adianta você ter uma Bíblia de estudo, né? E até ostentar ela em rede social, né? Se você não tem um conceito bibliológico para explorar o assunto. Irmãos, até indica, né, de livros, até falando sobre Bíblia de estudo, tem um negócio bibliológico, né? Daqui a pouco vamos botar meu apelido aí de pastor bibliológico, né? O conceito bibliológico, irmão, é fundamentalíssimo para a compreensão das Escrituras. Nem tudo que está escrito na Bíblia, a Bíblia diz. E tem coisas que não está escrito na Bíblia, mas que ela diz. Quem é que mostra isso? É o contexto da revelação, irmão. É ler a Bíblia como um todo. Entender o que está falando. Cruzar a referência. Amém? Às vezes uma palavra tem mais de um sentido, né? Às vezes uma coisa quer dizer outra coisa, né? Então olhar tudo isso. Amém, pastor? Mas está escrito na Bíblia e não é bíblico? Que negócio é esse? Por exemplo, o Satanás está escrito na Bíblia, mas não é bíblico. Né? Satanás não é bíblico, né? Ele não tem nada de bíblico nele, né? É um derrotado miserável, amém? Está ali na Bíblia porque vai se cumprir sobre ele a vontade do Senhor, amém? Mas de bíblico ele não tem nada, né? De fundamental, né? para a revelação de Deus para nós não tem nada, amém, irmãos? Ele é um opositor, né? Nessa história ele entrou para ser derrotado, para o nome do Senhor ser engrandecido. Portanto, irmãos, é o contexto. Tem que saber. Você tem que saber o que você está lendo naquela Bíblia. Amém? Para entender a ferramenta, tem que saber mexer na ferramenta. Amém? Em quarto lugar, de nada adianta você ter uma Bíblia de estudo, né, se você se limitar a comentários de A, de B, de C e de D, né? E na verdade isso é um grande erro, porque se você comprar a Bíblia por causa de comentário apenas, né, você está comprando gato por lebre, irmão. Por quê? Porque cada escritor de Bíblia tem um ponto diferente. Tá? Esse ponto diferente ele pode conflitar e fazer uma cebola na sua cabeça. Tá? Ele pode confundir, atrapalhar mais do que ajudar. Ok?
as visões, além de diferentes ali, são resumidas, né? Então compensa mais comprar uma obra onde o autor expõe a sua ideia sobre aquele assunto de uma forma mais ampla, né? Do que ler trechinhos. E pior, irmãos, pregar em cima de comentário, de trecho ali, né? Daquele ponto de vista. Irmãos, ali é tudo resumido. Tem coisa, tem autor que entra no assunto que é polêmico, ele passa longe do assunto e não trata sobre o assunto, né? E isso mais atrapalha do que ajuda. Amém, irmãos? Você tem que saber discernir essas coisas. Em quinto lugar, não adianta você ter uma Bíblia de estudo se você despreza o conteúdo bíblico em detrimento do estudo que tem na Bíblia, irmãos. O estudo é só um adereço. O que está valendo é a Bíblia, meus irmãos. O que está valendo ainda é a palavra de Deus. Amém? As anotações que estão ali são só impressões de homens piedosos que com certeza não tinham essa intenção quando fizeram essa Bíblia, tá? Não tinha intenção de perverter a mente de ninguém, né? Só que as pessoas às vezes fazem de uma ferramenta uma arma, e isso é muito perigoso. Em sexto lugar, até remetendo ao item 3, né? Não adianta ter aí a sua Bíblia de estudo, né? Colecionar muitas Bíblias de estudo, se você não tem filtro para extrair o conteúdo do material, né? Tem que ter a ponderação, irmãos. Tem que ter, né, o filtro. Tem que ter ali o prumo, né? Tem que ter a moderação, né? Não é a palavra final, não é daquele autor, não é daquela Bíblia. Eu uso aqui uma Bíblia de estudo pentecostal, ela não é a autoridade final nos assuntos, irmãos. Tem coisa aqui que eu discordo, né? Donald Stamps, um excelente, né, comentarista, Thompson, também, excelente, né? Mas não são a palavra final. A palavra final está dentro da própria palavra de Deus, dentro da revelação que o Espírito Santo concede àqueles que estão em espírito. Amém, meus irmãos? A sua Bíblia de estudo de nada vai adiantar, né? Além de você ter e não usar, além de todas as coisas que eu já falei, se você não faz uso de outros materiais para complementar a ideia. Se você pega uma Bíblia de Genebra, né, e vai por aquele conceito, você pode ser um assembleiano difundindo, por exemplo, uma ideia calvinista, o que é contra a nossa declaração de fé, contra a nossa denominação. Amém, irmãos? Se um presbiteriano pega uma pentecostal e toma, essa é a Bíblia mais verdadeira que eu vi, toma ela, ele vai disseminar pentecostalismo no meio do presbiterianismo, né? E não vai dar certo, amém? Portanto, essa visão, né, mais tradicional pentecostal tem que ser confrontada com outras ideias, tem que ser complementada por outras, amém? E assim nós vamos chegando a um conceito, a um consenso mais mediano, né, mais, assim, vamos dizer, mais maduro, mais centrado, mais amplo, né, entendendo que na verdade nós não somos daqueles fundamentalistas baratos, né, que para ele a teologia europeia é a verdadeira e a teologia da América do Sul de nada presta, né? Temos que parar com essa mentalidade, irmãos, né? A teologia, a Bíblia, ela tem a sua revelação progressiva, né? E a revelação, ela atende também as necessidades de cada lugar, porque o nosso Deus que revelou é onisciente, onipresente, onipotente, sabe de todas as coisas, amém? Então, não precisamos importar a nossa teologia muitas das vezes da Europa, né? Que aliás, de teologia hoje quase não tem mais nada, né? Mas a nossa teologia aqui, né? A teologia sul-americana ou americana, né? É uma riqueza muito grande, né? Deus revela também aos americanos, amém, meus irmãos? Portanto, temos que ter esse feeling, né? Quando formos buscar um material, né, complementar, subsidiário aí nas Escrituras. Amém? Dessa forma, nós teríamos até mais recomendações pelas quais não compensa ter uma Bíblia de estudo se realmente não for fazer o uso dela na sua capacidade total. Mas, até para o vídeo ficar mais curto, eu quero passar agora a 3 dicas, pelo menos para vocês aí, né? Na escolha da sua Bíblia de estudo, amém? É melhor ter menos e usar mais do que ter muito e usar pouco. Amém, irmãos? Por questão de dinheiro, por questão de gasto, né?
ou por questão mesmo de peso morto, né? Que de repente não usa, então não compensa ter, ok? Bom, para escolher uma Bíblia de estudo para você, né? Que vá te servir na sua vida, no seu ministério, eu diria para você dar preferência àquelas que até gaste um tempo, né? Eu gosto de comprar minhas Bíblias em São Paulo, lá onde eu posso gastar um tempo folheando as Bíblias de amostra, né? E vendo realmente o que elas têm, né? E com tempo para isso. Dê preferência àquelas que embasam, aquelas que professam a sua linha de confissão doutrinária. Amém, meus irmãos? Assim fica mais fácil de você trabalhar, tá? Se você não tem muita segurança em assuntos de outras denominações, de outras confissões, não se meta, irmãos. Não se meta, estude primeiro, faça um curso, né? Procure, vai por baixo. Amém? E pessoas que o que eu vejo, o que eu mais vejo, né, aqui no YouTube ou em redes sociais, são pessoas mergulhando sem saber nadar, né? Isso é problema, irmãos. Já vi gente morrendo por causa disso. Amém? Em segundo lugar, eu já falei aqui, dê mais preferência a menos Bíblia e mais uso do que mais Bíblia e menos uso. Amém? Dê preferência a isso. Amém? Invista num bom livro, tá? Que complemente as Bíblias que você já tem, tá? E do que ter Bíblias, né? Como eu já disse aqui. Amém? Em terceiro lugar, dê preferência àquelas Bíblias que dão valor, que valorizam, que valoram, né? O conteúdo, vamos dizer assim, revelacional desse material que você está adquirindo. Tá? Uma Bíblia, irmão, assim, sem citar muito, né? Uma Bíblia que muito, né? Uma Bíblia do pregador, uma Bíblia financeira, uma Bíblia do bispo, uma Bíblia do Ministério da Dança. Irmão, isso aí não valoriza nada o aspecto revelacional das Escrituras. Amém? Procure uma Bíblia que valoriza um certo assunto. Né? Uma Bíblia que valoriza, né, aquilo que você crê, aquilo que a Bíblia está dizendo. Um bom comentário, uma Bíblia Shed, né, de um homem piedoso, uma Bíblia Thompson, né, uma Bíblia aí interessantíssima, né, uma Bíblia para aqueles que estão começando, né, de estudo, do Jimmy Swaggart, que explica versículo por versículo. Né? É interessante essas coisas, tá? Dá o ponto de vista, mas de acordo, já expondo, né, de forma expositiva da palavra do Senhor. Uma Bíblia também que é muito interessante é a Bíblia com palavra-chave, né? Onde já tem ali a chave strong para o original hebraico e grego. Né? Uma Bíblia que acrescenta realmente a leitura. Você vai lendo, dá gosto. Né? Mesmo que você não lê grandes trechos de versículos por dia, mas aonde você lê, você depara com aquele número e fala, peraí, vou ver o que significa isso aqui. E você aprende pelo menos uma expressãozinha em hebraico, uma expressãozinha em grego e vê o sentido que é diferente às vezes do português, que é diferente às vezes da nossa aplicação ou do que você imaginava. Amém, meus irmãos? Portanto, essas Bíblias sim, elas valoram o nosso tempo, o nosso estudo, vale a pena folhear essas Bíblias. Amém? Uma Bíblia, por exemplo, que eu tenho aqui, a Bíblia do Evangelista, até tem um vídeo, vou deixar aqui em cima um vídeo sobre ela, fala sobre as seitas, né? Uma Bíblia que facilita, que traz informação, traz cultura, agrega alguma coisa à sua vida. Amém? Essas Bíblias sim compensam ter. Agora, a Bíblia ter por ter, irmãos, né? Vou bater nessa tecla novamente, né? Não compensa. Não adianta você ter essas Bíblias se você não cumpre ou se você pratica, né, alguns desses conceitos que foram passados, né, aonde nós apologizamos, que realmente não vale a pena ter uma Bíblia de estudo nesse caso. Amém? Mas se você tem a sua Bíblia, se você tem a sua coleção e quer que a gente saiba também da coleção, quantas você tem, quantas você usa na prática, assim como eu fiz aqui, deixa nos comentários aqui embaixo. Aproveitando, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva nesse canal, amém? Se quiser compartilhar esse vídeo com outras pessoas, fique à vontade. A ideia aqui é culturalizar a sua prática e incentivar você sim a ter a sua biblioteca, mas ter uma biblioteca de qualidade. Amém, meus irmãos? Que te sirva para estudar a palavra de Deus, para procurar assuntos, para crescer na graça e no conhecimento. Esse é o propósito deste canal. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe sua vida e no mais, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.